Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Bruninho, vamos falar sobre a Daí Helma, vamos falar sobre o time principal do Atlético, porque pra mim, na minha teoria, é uma perda de tempo nesse momento a gente não contar com o Bruninho no time principal do Atlético. Ah, Thiago, mas ainda tá muito cedo, o Atlético tem que ter calma com o jogador. Calma por quê? A pergunta que eu te faço é calma por quê? Se tudo seguir do jeito que as coisas estão andando, daqui a pouco esse garoto tá no futebol europeu. O Atlético, ele conta os minutos no relógio para seguir desfrutando, tecnicamente, de um jogador que eu acho que pode oferecer muitíssimo para a equipe. Esse receio de escalar um jogador que tudo indica que vai gerar um impacto positivo na equipe é um receio covarde e, com todo respeito, é um receio que até pode se justificar, mas se justifica muito mais na cautela do que exatamente no impacto técnico que o Bruninho pode gerar e que os outros jogadores que competem ali com o Bruninho, que podem disputar uma vaga com o Bruninho, podem gerar. Então, no final das contas, a gente fala de um jogador que, se entrar no clássico no time titular, a esperança é muito grande que possa desequilibrar com uma finalização. O Bruninho tem um poder de decisão muito bom. Com uma associação, é um jogador que vem mostrando uma veia muito coletiva. Numa jogada individual, que ele pode criar uma situação que não necessariamente é uma finalização, mas pode gerar uma situação ali para um companheiro finalizar. E tudo isso que a gente está vendo, a gente não está tirando as categorias de base. Tudo isso que a gente está especulando, que o Bruninho naturalmente pode oferecer, a gente está falando de um Bruninho que já demonstrou esse potencial durante 270 minutos. Óbvio que eu acho que os gols acabam chamando mais atenção. Mas é muito claro, pelo menos na minha visão, que a gente está falando de um Bruninho que está indo muito bem além dos gols. De um Bruninho que está indo muito bem além do processo de finalização ali. Então isso eu acho que é mais um credencial pra gente entender que o Bruninho ele pode ser uma peça participativa, ser uma peça influente dentro de um jogo ali que a gente sabe que vai exigir muito taticamente do jogador, competitivamente do jogador. É um jogo que fala menos sobre a qualidade técnica dele. Mas nos momentos que a qualidade técnica dele pode aparecer, eu cravo aqui pra vocês. De todos os nossos atacantes, o Bruninho é com mais capacidade de tirar um grande coelho da cartola. De todos. A gente viu ontem, por exemplo, a comparação da atuação do Luiz Fernando com o Bruninho. Ao ponto da única jogada minimamente razoável do Luiz Fernando foi quando o Bruninho entrou. Eu trouxe aqui a escalação final do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B, com Santos, Benavides, Teran, Arthur Dias, Mendonça, Filipinho, João Cruz, Bruno Zapelli, Léo Derek, Julimar e Viveiros, pra gente tentar entender qual seria o encaixe natural por parte do Bruninho. Então, assim, primeiro de tudo, acho que você tem. Deixa eu criar a peça aqui do Bruninho. Você tem uma disputa natural com o Julimar, como esse segundo atacante. Mas eu acho que o Bruninho ele vem se sentindo muito à vontade jogando pelo lado, tá? Eu tinha uma concepção. Julimar não, cara. Bruninho. Eu tinha uma concepção de um Bruninho mais segundo atacante do que ponta, até pela facilidade que ele tem de finalizar, de jogar perto da área, de dar uma assistência, sabe? Então eu tinha na minha cabeça que o Bruninho ele ia impactar mais nessa zona aqui atrás do Kevin Viveiros, criando situações para o Kevin Viveiros romper, porque o Bruninho tem um bom passe também, mas eu já mudei um pouco minha visão. Acho que o Bruninho é realmente um ponta pelo lado direito. Só que aí a gente precisa entender. Beleza, a gente tem um ponta pelo lado direito. A gente vai mudar taticamente? Faz sentido mudar taticamente? Vamos pensar em possibilidades, tá? Vamos primeiro pensar em possibilidades. Pensando no clássico. Você pode ter a saída do João Cruz do time, até porque se machucou e tudo mais, não sei como vai estar fisicamente. Você tem Filipinho e Zapelli. Você pode ter o Viveiros de centroavante, Julimar e Bruninho jogando atrás do Kevin Viveiros com Mendonça e Léo Derek de alas, ou enfim, você pode querer botar o Esquivel aqui já pensando na escalação do clássico.
Então, é uma possibilidade onde o Bruninho, obviamente, pô, teria o Mendonça aqui para interagir. O Mendonça, em muitas vezes, jogando mais aberto, mas você pode inverter também em alguns momentos. O Bruninho mais aberto junto com o Mendonça um pouquinho mais por dentro, o Bruninho um pouquinho mais por fora. Pode ser uma possibilidade. Você pode mudar um esquema tático de maneira um pouquinho mais incisiva e optar por um esquema de três atacantes também. Então, naturalmente, você teria ali Benavides, Teran, Arthur Dias e o Lucas Esquivel como uma linha de quatro. Aí você, ao invés de ter o Mendonça no time titular, você botaria o Portilla, sabe? Eu acho que é uma escalação que você muda um pouquinho todo o conceito que a gente teve ao longo da última temporada, mas você cria uma linha ofensiva mais forte. Não sei se isso vai ser uma realidade para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, pode ser uma realidade para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas se a gente for botar na ponta do lápis, eu acho que passa a ser uma realidade para jogos que a gente precisa propor mais o jogo. Eu acho que o Bruninho ele entra numa condição de jogos que o Atlético vai enfrentar um pouquinho mais de retranca, defesas um pouquinho mais fechadas ali. Você tem o Bruninho como um chaveiro no sentido de desbloquear essas defesas, de abrir essas defesas também, pela qualidade técnica que tem, pelo repertório que tem. Então acho que vai enfrentar um Remo em casa, uma Chapecoense, um Curitiba. A entrada do Bruninho no time titular também vem com essa missão de fazer com que o Atlético ele tenha mais alternativas ali para desbloquear essas defesas. Mas eu acho que deveria jogar, sabe? Eu acho que toda vez que a gente não opta pelo Bruninho jogando no time titular do Atlético, eu acho que a gente perde um pouquinho de utilizar um dos projetos de talento mais claros que eu vi desde que eu comecei a acompanhar o Atlético. Eu não comecei a acompanhar o Atlético em 2018, não. Comecei a acompanhar o Atlético lá em 2004, quando aquele time me encantou, sabe? Então, a gente vê um jogo contra um time de Série B, que ano passado deu um trabalho danado pra gente. Com o Leozinho titular, com o Fernando titular, com o Raul titular, com o Maestriano entrando ao longo da partida, jogadores que, querendo ou não, têm uma bagagem. O próprio João Cruz titular, que é uma cria do CT do Caju, mas é um jogador que também já tem uma bagagem. E você vê a entrada do Bruninho, você vê como esse garoto ele impacta completamente a dinâmica do jogo. Você vê como esse garoto ele muda completamente a dinâmica do jogo. A bola bate nele e ele faz o jogo acontecer, sabe? Então, é até assim, é até interessante a gente pensar que com bola a gente pode ter uma mudança de esquema com o Benavides não subindo muito, você traz o Julimar para dentro, você sobe o Esquivel, então é um 4-3-3 sem bola até para talvez equilibrar um pouquinho mais, mas com bola pode ser um esquema muito parecido com o que o Odair vinha usando. E com todo respeito, se eu sou o Odair, eu quero ficar marcado como técnico que deu oportunidade pro Bruninho. Que esse garoto daqui a pouco vai estar lá na frente e vai ser um pique meio Thiago Nunes, Bruno Guimarães, por exemplo. Ah, mas fala do Thiago Nunes, Bruno. Como foi a importância do Thiago Nunes pro início da sua carreira? O que a gente pode levar em consideração do Thiago no início da sua carreira? Então essas perguntas elas são recorrentes na carreira do Bruno Guimarães e podem ser recorrentes na carreira do Bruninho se o Odair também der oportunidade. E assim, o Odair é um técnico que, por enquanto, tem um histórico muito positivo de dar oportunidade para os jogadores vindo da base, né? Se a gente for levar em consideração no time principal do Atlético, Arthur Dias começou a ter uma moral maior, Léo Derek começou a ter uma moral maior, Dudu, o João Cruz, querendo ou não, na reta final. Então a gente fala de um treinador, a gente fala de um professor que, de certa forma, abriu portas para quem vem da base e o Bruninho tá doido que essa porta seja aberta para ele também. Tá doido. E sendo bem sincero, pelo retorno que pode dar, se eu sou o Odair, eu também ficaria doido com a possibilidade de escalar o Bruninho. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.